Demorou? Deixa eu ver o emblema aí, Janzão. Caralho, ali os caras tirando foto com... Ah lá, Que ó show, o ETzinho do meu lado, um Grey, hein, cara. Esse aí eu vou colocar no próximo livro de Varginha. Boa. Colocaram um Greyzinho ali com a gente, ó. Tá aí, né? É um Grey, hein? É um Grey, hein? Um Grey. É um Grey. Sabia que ET tem até raça, cara? Então, quero saber mais sobre isso. Ó, você... Agora, aquele, ó, no colete ali, tá vendo que eu tenho um NASA aqui? Aham. Esse eu vou arrancar, cara, porque a NASA mente demais, cara. Mente demais. Ó, Pô, que a segura NASA a onda agora aí, tá do cara. lado dos ufólogos, hein? Então, porque ela não quer ficar pra trás, né, cara? né? Ela quer sair na frente. A hora que fala, ó, extraterrestre existe, a NASA vai estar ali. Vai ser falar, a primeira. foi a gente que descobriu, né? É, Tá e tem que certo. ser uma agência oficial pra dar uma notícia dessa pro mundo, né? Ah, espera-se que sim, né? Ó, você pode... Se você quiser resgatar, é só entrar em nv99.com.br/resgatar e usar o código extraterrestre, tá bom? Esse é o código do emblema de hoje. Você tem 24 horas pra resgatar e depois já era. Só vai ter acesso quem pegou. Se quiser mandar mensagem pra gente aí, tem um link aí fixado nos comentários da live, tá bom? É isso. Cara, um Grey faz parte de uma sociedade extraterrestre, é isso? Tem um Grey? Um Grey existe? Ó, É isso? Grey existe com base no depoimento das pessoas e seria uma tipologia. As pessoas, quando falam que é raça, espécie, não sabem o que estão falando, entendeu? Porque para existir uma raça, espécie, teria que ser feito um trabalho científico em algum planeta que eventualmente tivesse alguma criatura dessa durante um tempo e isso fosse de alguma forma reconhecido, né, pela ciência acadêmica, aí sim poderia se falar de raça e espécie. Tá. Então, hoje o que a gente tem é uma tipologia, né, baseada em depoimentos de pessoas que tiveram contato com isso. Baseado Nada em mais relatos. do que isso. Em cima de relatos, exatamente. Tá. Tá bom. Porque assim, tem fotos de Greys, né, de supostos Greys aí, a gente sempre fala que são supostos tripulantes de OVNIs, porque não tem uma técnica para você analisar e saber se aquilo ali efetivamente é uma criatura realmente, porque pode ser uma pessoa fantasiada com uma máscara, alguma coisa assim, né? Então tem que tomar muito cuidado quando chega, né, no caso, num grupo ufológico, para analisar alguma foto de tripulante. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Tá. Então, a gente não sabe se a foto é ou não. É uma pessoa, ela dá uma descrição de uma parada que ela diz que ela viu. Mas isso tudo já não é meio que... Cara, parece que não tem ET, eu acho. Porque assim, o cara... Eu meio que tenho que forçar a barra pra acreditar nessa história... Porque alguém falou, a gente não consegue confiar nas provas, ou tem alguma prova realmente confiável? Existem provas confiáveis hoje, né, que são estudadas, inclusive, pela ciência. Por exemplo, você pegar... Vou falar um caso, o caso de Ubatuba lá. A gente tem o Gary Nolan, que é um microbiologista. Ele é da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Ele recebeu das mãos do Jacques Vallée, que é um físico francês, pedaços desses fragmentos de um objeto que teria explodido em 1957 em Ubatuba. Quando ele analisou, usando equipamentos de ponta que analisam o isótopo do material, ele descobriu que o material era magnésio, mas que o isótopo dele era 30% diferente de qualquer magnésio encontrado na Terra. Ou seja, é algo que veio de fora. Aí ficariam... que assim, eu não sei... Ficaria duas possibilidades. Ou é um OVNI autêntico, porque é uma coisa extraterrestre, ou seria um meteorito. Só que a gente levou também, eu tenho 4 pedaços desse objeto, nós levamos para especialistas de meteorítica e eles falaram que aquilo ali não é meteorito, porque não tem características nem físicas e nem os componentes químicos do material não correspondem ao meteorito. Meteoritos que já caíram na Terra, que tem magnésio, tem no máximo 26%. Por exemplo, a Zucoloto, né, que é lá da... Federal do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro e tal. Ela chegou a comentar isso, o Paulo Anselmo Mattioli também comentou, e eles expediram um laudo falando que meteoros que têm composição de magnésio tem que ter no máximo 26%, e esse negócio tem 99,9%,
99,3%, e teria que estar combinado com outros elementos químicos, por exemplo, ferro, estanfiodita, farringitonita, níquel, e não tinha esse tipo de elemento. Era magnésio puro e o 0,7%, vamos dizer lá, 0,1%, era óxido de magnésio, ou seja, magnésio enferrujado. E faz sentido, porque como o objeto explodiu no litoral norte de São Paulo, que é ali na Praia das Toninhas, em Ubatuba, tinha muita salinidade, né? E a salinidade ela pode ser uma das responsáveis pela oxidação daquele material. E, inclusive, esse material foi analisado na Caltech, na NASA, em universidades dos Estados Unidos, da França e até no Brasil, no Ministério da Agricultura e no CTA em São José dos Campos. É seguro tu ter essas pedras aí em casa e tudo mais? Não, tá num cofre, né, cara? Porque já vieram atrás de mim, pessoal americano, da equipe do Bigelow, do Robert Bigelow, que mexe com essa parte espacial. No passado, ele recebeu uma grana, alguns milhõezinhos aí de dólares, para tratar, analisar algum tipo de material, eles chamavam de metamaterial, agora mudou o nome, estão falando que é ultramaterial por conta dos isótopos, que é diferente, mas o metamaterial que ele analisou, ele chegou a compor um documento que hoje, através do FOIA, da Lei de Liberdade de Informação, você consegue acessar esse material e saber, inclusive, particularidades estranhas que esses materiais coletados de quedas de OVNI, de fragmentos de OVNI, e ele, inclusive, construiu, naquela época, um local para armazenar esse material. E tudo isso já é de domínio público atualmente, né? Porque foi liberado e tal. Ele ficou até chateadinho, porque agora quem está na vibe é o Elon Musk, né? E tem algumas outras empresas, por exemplo, a Lockheed Martin. Lockheed, isso. Martin, que é vamos dizer assim, uma empreiteira enorme lá dos Estados Unidos que está mexendo com isso. O próprio David Grush, que é um cara da inteligência lá dos Estados Unidos, que denunciou o governo, né, de ocultar essas coisas e tudo mais, ele já deu esse nome e outros nomes. O Tim Burchett, por exemplo, que é um deputado, ele falou recentemente num podcast que neste ano de 2024 seria vazado, né, algumas coisas a respeito dessa ocultação e desses materiais, aonde estaria, né? Então já vão dar até endereço aí. O negócio está bem avançado e nós acreditamos aí que nos próximos meses deve ocorrer algum tipo de abertura parcial desse tema. Por que tu acha que os caras esconderiam se eles encontrassem vida fora da Terra, cara? Ou se eles fizessem contato com a gente, por que esconderiam isso? Isso que eu vou te falar é uma conjectura que eu vou fazer. E que o pessoal geralmente aceita como, às vezes, verdade absoluta, mas pode ser que não seja. Geralmente, os governos militares e áreas de inteligência estão interessados em deter, vamos dizer assim, obter esses metamateriais, ultramateriais, para, através de um processo de engenharia reversa, construir naves, construir algum tipo de tecnologia que vai colocar ele em posição de vanguarda na frente dos seus inimigos potenciais. No caso, se fosse os Estados Unidos, colocaria os Estados Unidos na frente da Rússia, na frente da China, por exemplo, que são locais, são países que têm também a sua Área 51, né? Todo mundo já ouviu falar da Área 51, que tem lá em Nevada, né, nos Estados Unidos e tal, que mexeria supostamente, né, com esses materiais aí de OVNIs e também com tecnologia mais avançada, tecnologia espiã e na área da aviação e até bélica. E na Rússia e na China também a gente tem o equivalente às áreas 51 norte-americanas, né? Por exemplo, na China fica no deserto da Mongólia, né? E no Brasil aqui a gente tem a nossa área 51, que é em São José dos Campos, lá no CTA, né, o DCTA. Isso aí. E lá, quando cai um OVNI, alguma coisa, vai para lá. Eu tenho provas disso, tenho documento, se quiser eu puxo aqui, que comprovam que desde a década de 60... Falar em puxo aqui, por que tu anda com essa roupinha aí, cara?
com esse colete, É. porque sempre tem alguma coisa no bolso, tem um medidor de... Outro dia, cara, me mandaram um zap, né? Um senhor lá do sul do país e tal, e ele tava lá no sítio, que a irmã dele disse que tinha aparecido umas marcas lá no chão, e aí o Daniel, que é lá de Cidreira, que é um ufólogo também, começou o contato com ele, agora passou para mim. Aí falou para ele, ó, cara, compra um aparelhinho assim e tal, que mede radiação. Aí o cara não foi lá no coisa, começou a medir um negócio e deu um índice lá de radiação. E aí ele mandou para mim, né? Medindo lá, filmou o negócio, detectando tudo. Então é importante o colete quando você vai a campo, porque eu vou sacar dele muitas coisas que vão ser necessárias para dependendo do tipo de Tipo o caso. cinto do Batman, cara. É o Não cinto tá, do pô, mas Batman. só que tu não veio a campo. Ah, não, mas aí Não, mas tem aqui que mostrar já virou a indumentária. já virou assim, tipo Uniforme. um uniforme para todos os podcasts